De volta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que as mudanças do Senado no projeto da reforma tributária vão elevar em 0,5 ponto percentual a alíquota básica do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. A reportagem é de Luciana Amaral. O aumento projetado pelo ministro considera as exceções ao texto concedidas a setores específicos que foram incluídas pelo relator, o senador Eduardo Braga. Com elas, a alíquota padrão do futuro imposto pode chegar até 27,5%. Em relação à versão que saiu da Câmara, aumenta em cerca de 0,5 ponto. Pode chegar a 28% ali, alguma coisa Não, assim? não chega a isso, mas aumenta. Você pegar o estudo que o API fez, como não reduziu a exceção e ampliou um pouquinho, amplia cerca de 0,5 ponto. Apesar da elevação, a equipe econômica avalia que o saldo final do projeto é positivo. Haddad ressaltou que sempre foi contra criar exceções ao sistema tributário, mas admite que foi preciso ceder para garantir condições de aprovar o texto. A posição da Fazenda é conhecida desde o começo, né? Quanto menos exceções, melhor para o país, né? Mas, à luz da situação atual, e fora as decisões judiciais que não são equívocas, né? Que não são inequívocas, que são equívocas, a judicialização, nós entendemos que para você compor uma maioria, depois de 40 anos de tentativa, você vai ter que contar voto. No parecer em tramitação no Senado, o relator incluiu regimes específicos para setores como concessões de rodovias, agências de viagem e turismo e transporte interestadual de passageiros. Ele ainda elevou para 60 bilhões de reais o aporte anual do governo para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, criado para compensar as perdas de estados e municípios após a mudança do regime tributário. Pela proposta, esses benefícios devem ser revisados a cada 5 anos, com base em metas de desempenho econômicas e sociais. O Senado, metricamente, fez reduções de algumas exceções e incluímos algumas que são absolutamente necessárias, entre elas saneamento público, um dos grandes déficits sociais desse país. Portanto, acho que o Senado está fazendo a contribuição na reforma tributária de forma equilibrada. A expectativa do governo é de que o texto seja aprovado pelo Congresso Nacional até o fim do ano. Thaís Herédia, 27,5% de alíquota de IVA seria uma das maiores, se não a maior do mundo. E o que significa isso? Esse é um cálculo preliminar que foi feito pela Fazenda, pelos técnicos da Fazenda, e a apuração ali de bastidor teve uma surpresa ali entre todos, entre os técnicos do Senado e todo mundo que está envolvido nesse debate, com a fala do ministro Fernando Haddad de dar conta desse número, né, de um aumento de 0,5 ponto percentual, porque era um cálculo preliminar ali de hipóteses desse projeto do Eduardo Braga. Mas, de qualquer forma, imaginava-se que a coisa ia rodar entre 27% e 28%. E sim, teremos a maior alíquota de IVA do mundo. E quanto mais exceções acontecerem, né, isso é claro, é que nem a meia entrada. Quanto mais meia entrada, alguém tem que pagar pelo custo inteiro. Vai ser a mesma coisa. Agora, essa avaliação de que é melhor do que o sistema que a gente tem hoje, o sistema brasileiro faliu. Então, se a reforma tributária conseguir avançar, acho que é importante a gente entender do Daniel a parte política disso, mas do ponto de vista ali do que foi possível fazer, inclusive dentro da Fazenda, do Ministério da Fazenda, a leitura é de que, olha, não é o ideal, mas é o que temos, né? Se a gente conseguir avançar nisso, já vai ser um avanço inesperado e atrasado para o Brasil ao mesmo tempo. É um pouco aquela história, e eu confesso, sou um seguidor daquele ditado de que o ótimo é inimigo do bom. Exato. Agora, precisa ser bom, não pode ser meio bom, não pode ser, né, em francês, demi-bombé, né? Demi-bombé. E tem a Câmara ainda, né? Exato. Daniel Rittner, queria te ouvir um pouco, a Thaís já jogou um pouco da lebre ali, das condições políticas para a aprovação do projeto. E estava me lembrando aqui de umas contas que fiz na época da votação da PEC na Câmara, porque o que acontece? A Câmara
ela tem uma representação proporcional da população dos estados. Então, alguns estados mais populosos têm mais deputados do que os estados menores. E isso teve algum peso de alguns estados do Sul e do Sudeste, cujos governadores fizeram uma série de gestões naquele texto da Câmara e acabaram entregando, na proporção, menos votos do que estados, por exemplo, do Nordeste. Bancadas de estados do Nordeste que tinham um olhar mais benéfico. Isso acaba no Senado, porque no Senado, cada unidade federativa, 3 senadores. O que está no seu radar, Daniel, de comportamento das bancadas partidárias, regionais ou puramente ideológicas a favor do governo, oposição ao governo? Então, Yuri, vou partir desse ponto aí que a Thaís deixou, que é o seguinte, ainda precisa da Câmara de volta, certo? Se passar no Senado aqui, eu acho que ninguém duvida de que o projeto hoje tem mais chances de passar do que de não passar no Senado, com todas as modificações que estão sendo feitas, mais exceções, ainda tem a Câmara. E o problema de uma PEC é que, ao contrário de um projeto de lei ou de uma medida provisória que, digamos, começa na Câmara, é votado, depois é corrigido, revisado pelo Senado, você pega as modificações e depois a Câmara diz aceito ou rejeito, uma PEC, uma reforma constitucional, como é o caso da reforma tributária, pode ficar num ping-pong, da Câmara para o Senado, do Senado para a Câmara, e esse jogo vai se prolongando. Porque cada casa pode fazer as modificações que bem entende e depois voltar a modificá-las. Então, quando você pega esse jogo federativo que se acentuou, que ali se manifesta muito em questões como o Conselho Federativo, agora renomeado no Senado de Comitê Gestor, ou o tamanho dos fundos de desenvolvimento, quem acessa o quanto dos recursos, né? Isso tudo você sempre vai ter uma diferença entre a Câmara, a Casa do Povo, e o Senado, a Casa dos Estados. Além disso, tem uma série de setores que ganharam no Senado. Pega, por exemplo, escritórios de advocacia e clínicas médicas. Foram 2 segmentos de profissionais liberais que foram encaixados nas listas de exceções e vão ter uma alíquota reduzida do futuro IVA. Então, saíram ganhando na tramitação do Senado. Agora, você tem 2 setores ali muito poderosos e importantes economicamente, petróleo e gás e mineração, que foram incluídos no imposto seletivo. Vão pagar até 1% sobre a receita bruta ali da sua exploração de minérios ou de petróleo. Esses setores não vão ficar quietos, eles vão tentar uma modificação na Câmara. Então, se isso se modifica na Câmara, devolve para o Senado. O risco que a gente tem é de que nesses detalhezinhos a tramitação se prolongue e a gente fique no ping-pong, que significa, no final das contas, demorar para ter essa reforma tributária. E aí não tenha o efeito esperado já a partir do ano que vem, porque é um processo de transição tão longo, né, Daniel, que o quanto antes começar, melhor, né? E de criação de expectativas, né? Não é um efeito concreto do tributo em si, mas porque, assim, melhora de expectativas. A PEC é só a pedra fundamental. Sim. Depois tem uma série de projetos de lei que vão regulamentar questões de cesta básica, por exemplo, do imposto seletivo, dos regimes especiais, tudo isso ainda tem que ser projeto de lei complementar, ou seja, uma outra leva de debate político e de pressão dos interesses. Que o calendário, que o governo e o Congresso trabalham para fazer isso no ano que vem, se a PEC for aprovada neste ano, for promulgada ainda neste ano.